Hoje eu quero conversar com você sobre saber vender. Gostar de vender? Vender. Eu sei que às vezes a gente estuda e depois a gente descobre que além de exercer a profissão da gente, a gente também tem que saber vender. Eu quero compartilhar com você um pouquinho da minha história para você entender a importância de saber vender o seu peixe, a importância de saber convencer mesmo o seu cliente, exercer aí o seu poder de persuasão. Quando eu tinha 10 anos de idade, como eu sou de família muito pobre, eu nasci com parteira lá no interior das Minas Gerais, por isso que eu falo desse jeito, com esse sotaque todo. E atualmente nascer com parteira é chique, né? Mas na minha época era pobreza mesmo, o nome era esse. E aí, quando eu tinha 10 anos de idade, voltando, né? Por necessidade, eu vendia doce e vendia alface de porta em porta. Eu não fazia isso porque eu achava bonito ou porque eu queria, não. Eu fazia porque eu precisava mesmo, a gente era muito pobre e então eu ajudava a minha mãe com um pouco que dava para eu fazer. Só que hoje eu fico me lembrando dessa história e fico me lembrando da felicidade que eu tinha em pegar aquela bacia de alface e sair cedinho de porta em porta. A gente tinha uma vizinha, o nome dela é Dona Zica. Ela é viva ainda hoje, uma querida, mora lá em Minas. E ela enchia essa bacia de alface para mim com cheiro verde e eu saía de porta em porta feliz para vender aquelas hortaliças, né? E eu voltava naquela empolgação, correndo com a bacia vazia, ela colocava numa bacia de alumínio e eu voltava feliz da vida. Até hoje, quando Dona Zica me vê, ela fala, eu lembro quando eu via você vindo correndo lá na esquina com a bacia vazia. E depois eu passei a vender doce de porta em porta, era geleia de mocotó, que a gente tinha uma outra vizinha lá que fazia geleia de mocotó e eu colocava na bacia e saía vendendo. Mas eu me lembro que desde aquela época, parece que sem ainda ter estudado, sem ainda ter graduação, pós-graduação, nada disso, eu já entendia que era importante tratar bem o cliente. Eu já entendia que era importante sorrir. Eu já entendia que era importante saber conversar com as pessoas. E sem querer, sem saber, eu já utilizava várias técnicas de vendas que atualmente a gente vê aí nos livros, atualmente a gente vê nos artigos científicos e às vezes até algumas celebridades desse mundo do empreendedorismo falando. Eu quero conversar com você que me acompanha no meu Instagram ou aqui no canal no YouTube, ou você que é meu aluno que está fazendo meu curso online. Eu quero conversar com você sobre dar um atendimento de excelência ao seu cliente e não ter medo de vender. Você tem um serviço para vender, você tem um produto para vender, você não está fazendo um favor, você não está pedindo um favor, você não tem que ter medo do cliente. E outra coisa, para de pensar que o cliente não tem dinheiro, porque ele tem. Pensa, se eu saísse com aquela bacia de alface e pensasse negativo, pensasse, não, eu tô indo vender esse alface, mas vou conseguir vender não. Da mesma forma que eu sou pobre lá em casa, que lá em casa não tem uma moedinha, na casa de ninguém também tem. Já pensou se eu pensasse assim? Mas é o contrário, eu ficava impressionada que lá em casa não tinha moeda, mas na casa das pessoas tinham.
e elas me compravam alface. E elas me compravam a geleia de mocotó. Então, às vezes, você não tem dinheiro, mas as pessoas têm. E você está levando para o seu cliente uma solução. Vamos pensar? Se você é um esteticista, se você é um cabeleireiro, se você é um terapeuta capilar, se você é um advogado, você vai levar solução para o seu cliente. Então, não chegue, por acaso você quer comprar e com medo, com receio. Não, erga essa cabeça. Independente do que você venda, independente do serviço que você presta, se você for honesto e você estiver vendendo um serviço e um produto honesto, erga sua cabeça e convença o seu cliente com o seu olhar, convença o seu cliente com o seu sorriso, com a sua forma de falar, com o seu entusiasmo. Se você não tiver entusiasmo pelo seu produto, se você não tiver entusiasmo pelo seu serviço, se você não acredita naquilo que você vende, realmente você não vai conseguir convencer ninguém. Então acredite no que você vende, acredite que na casa do cliente, na conta bancária dele, tem dinheiro sim. E ele precisa do seu serviço, ele precisa do seu produto. É muito importante você entender que você tem que perder o medo de vender e depois que você fizer a venda, você tem que atender com muita excelência. Como que você vai atender com excelência? Antigamente, até acho que início lá dos anos 2000, a gente ia estudar administração e a gente via que era meio que priorizado o atendimento padrão. Ou seja, todo cliente tem que ser tratado do mesmo jeito. E atualmente não. Atualmente é o atendimento personalizado. Eu não vou tratar todo mundo do mesmo jeito, porque cada cliente é de um jeito, cada cliente vem de uma cultura, cada cliente fala de forma diferente. Então eu preciso entender, aquele cliente ele é mais sorridente? Aquele cliente ele é mais falante? Ele é mais caladinho? Ele é mais tímido? Como que eu vou, imagine eu com a bacia de alface, como que eu vou chegar, toda fanfarrona na casa de uma pessoa, falando alto para vender o meu pezinho de alface, se a casa da pessoa é silenciosa, se a pessoa é silenciosa, se é uma casa de idoso, se é uma casa que tem bebê. Então eu preciso entender isso. Se é uma casa que está tendo festa, eu posso falar mais alto. Se é uma casa que está tendo neném, que está tendo necessidade de silêncio, eu vou fazer silêncio. Então eu preciso dar um atendimento personalizado. É a persona, você vai considerar a persona, você vai considerar a personalidade daquela pessoa, vai considerar a forma com que aquela pessoa gosta de ser tratada e gosta de te tratar para você atendê-la. E ainda assim, mesmo conhecendo as características daquele cliente, vai ter dia que o cliente vai estar diferente. Sim. Vamos pensar, às vezes a gente tem um cliente que ele chega e ele é falante, ele é sorridente, ele abraça todo mundo, mas tem um dia que ele vai chegar borocochô. Eu tenho que entender esse lado do cliente. Sabe-se lá se ele acabou de enterrar o pai? Sabe-se lá se ele teve um dia cansativo demais? Então, procure entender a vibe do seu cliente. Procure entender que música aquele cliente gostaria de dançar naquele dia. Procure entender o tom de voz que aquele cliente gostaria de ser tratado. Tem cliente que chega e ele realmente não quer conversar nada. E eu vou ficar matracando bebê? Não vou. Eu vou ficar mais em silêncio, respeitando o meu cliente. Já tem cliente que fala pelos cotovelos, ou que fala moderadamente, ou que realmente é comunicativo, é alegre, quer conversar com a gente.
Aliás, a gente tem clientes que chegam realmente para alegrar o nosso dia, e isso é maravilhoso. Mas nós também temos que entender que nós temos que alegrar o dia dos nossos clientes e nós temos que respeitar o momento do nosso cliente. Depois, eu juntamente com o professor Neto Mendes, quero gravar uma aula específica sobre técnicas de vendas e uma aula específica sobre qualidade no atendimento ao cliente. Mas eu quero que nesse vídeo rápido você entenda que, independente do seu serviço que você venda ou do seu produto, eu quero que você erga a sua cabeça, se orgulhe do que você faz e entenda que o cliente, ele tem condição de pagar. Você não está pedindo favor, você está levando uma solução. Então, o que eu pensava quando eu saía para vender minha alface, vender minha bacia de alface? Eu pensava assim, e eu falava com as mulheres, eu falava assim, eu saía cedo, então eu falava assim, Dona Maria, uma alface fresquinha para o almoço. Então eu já colocava na mente da Dona Maria que o almoço dela ia ser melhor com o meu pé de alface. Eu já levava uma solução para ela. A geleia de mocotó, às vezes eu falava, Dona Maria, a senhora comprou semana passada, mas por que a senhora não compra para dar de presente para sua filha que vem? E ela vai gostar, todo mundo gosta de doce. Então você tem que fazer o seu cliente pensar e entender como que o seu produto, como que o seu serviço vai ser uma solução na vida dele. Como que o seu produto, o seu serviço vai trazer benefício para a vida dele. Ergue essa cabeça, não tenha medo, não tenha vergonha, entenda que tem moedinha na casa do cliente e conte comigo, seja feliz, vamos crescer juntos, vamos prosperar juntos e vamos trabalhando com o que a gente gosta, porque quando a gente trabalha com o que a gente gosta, a gente é feliz. E se você trabalha com pessoas, você tem mais motivo ainda para ser feliz, porque é muito gratificante e os nossos clientes nos trazem também muita felicidade. Eu estava comentando hoje numa live que eu participei, eu estava comentando de um fato que eu nunca me esqueci, que me marcou muito. Eu comentei com uma cliente minha, uma senhora, uma cliente de estética, eu comentei que eu sou mineira e ela falou assim, então você deve gostar de torresmo, né? Falei, gosto. Aí um dia ela chegou com uma tigela de torresmo para mim lá na clínica. Então, são coisas que não têm preço, né? Quando a gente atende bem o nosso cliente, quando a gente sabe da importância do nosso trabalho, quando a gente atende de cabeça erguida, a gente também é valorizado pelos nossos clientes. Um beijo para você, conte comigo.